Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui quem fala é Daniel e nesta aula eu irei mostrar para vocês como funciona a simulação de corpo rígido aqui dentro do Blender, o chamado Rigid Body. Eu não sei pronunciar essa palavra em inglês, desculpe. Enfim, para fazer simulação você precisa de dois objetos básicos, que é o corpo passivo, que é o chão, que não irá se movimentar, e o corpo ativo, que é, no caso aqui, a macaca Suzane, que é onde irá ocorrer a simulação. Bom, o painel de simulação você encontra aqui no painel de propriedades. Com o objeto selecionado vai aparecer esse botão aqui, onde tem todas as simulações do Blender. Tem colisão, tem tecido, tem pintura dinâmica, tem corpo macio, tem fluido, enfim, tem uma série de funções. Aqui nos interessa aqui agora é o corpo rígido. Eu clico aqui nesse botão e vai aparecer uma série de funções. Por padrão, vai estar como tipo ativo, ou seja, já está certo aqui a configuração da Suzane. Agora, eu vou selecionar o chão e ativar aqui o botão e mudar para passivo. Ou seja, quando eu aperto Alt A ou aperto Play aqui, ó, o que acontece? Vai ocorrer a simulação. Viu como é simples ativar uma simulação básica? O legal é o seguinte, se eu duplicar essa Suzane e der play aqui, ó, a simulação vai ocorrer, ó, nos dois objetos, porque o corpo ativo é Suzane de cima e o Suzane de baixo, ou seja, não tem limite de objetos para simular o corpo rígido. Uma coisa importante também, se você deixar aqui na timeline em um tempo adiantado fora do 1 e apertar Alt A ou apertar Play, o que acontece? Em alguns momentos a simulação não irá iniciar, então sempre deixe no frame 1 que a simulação irá ocorrer normalmente. Agora vamos falar sobre alguns parâmetros aqui da simulação de corpos rígidos, começando pela fricção. O que acontece? Ocorre a simulação, ela tem um movimento, tem a simulação. Se o valor de friction é zero, essa simulação ocorre de maneira mais com liberdade, sem nenhum tipo de resistência do ar. Agora, se eu deixo o valor em 1, tem mais resistência ao movimento, ou seja, o objeto vai movimentar menos. Aí na tela você vai ver diferentes valores de friction aí para você comparar. Nós temos o valor de Bounciness, que está relacionado ao rebatimento entre os corpos. Como assim? Se o valor de Bounciness é zero, o objeto não quica. Agora, se eu deixo o Bounciness em 1 aqui, em 1 no passivo, o que acontece? Ele vai quicar, ó, perceba. Ó. Então, aí na tela você vai ver o comparativo do valor de Bounciness em 0, 0,5 em 1. Então, não adianta você deixar o Bounciness em 1 no objeto e 0 no passivo, que não funciona. Você tem que deixar um valor, mesmo que baixo, aqui no Bounciness passivo para que funcione perfeitamente. Agora vamos falar sobre as caixas de colisão. Bom, vou selecionar aqui Suzane e vai estar escrito aqui Shape. Por padrão vai estar Convex Hull, mas se eu clico vai ter várias opções. Se eu coloco, por exemplo, ó, esfera, o Blender vai criar uma caixa de esfera em torno da Suzane e ao apertar Alt A, ó, a superfície dela de colisão se comporta como se fosse uma esfera. Para que isso? Para que fique mais leve a simulação. Então, nós temos várias maneiras de colidir os objetos. Aí na tela você vai ver a diferença entre a esfera, Convex Hull, que é o padrão, e também a Mesh. Mas qual a diferença do Convex Hull para a Mesh? A Mesh, ela respeita totalmente todos os polígonos, todas as formas do objeto, ou seja, é mais realista. Porém, se você tiver um número muito elevado de objetos, isso fica extremamente pesado. Agora, com o Convex Hull, que é o padrão, ele tem uma simulação aceitável. Mas porém, ele não calcula a simulação em cavidades, em detalhes menores. Aí na tela você vai visualizar mais ou menos como fica o objeto no Convex Hull. Apesar dele não mostrar na 3D View, ele mais ou menos calcula a superfície do objeto e planifica aonde teria um maior detalhe, para simplificar o cálculo de física. Então, quer algo aceitável, mas ao mesmo tempo um pouco mais leve? Convex Hull. Quer algo mais realista? Selecione o Mesh. Agora vamos falar sobre a margem. A margem é nada mais do que a distância que o objeto vai ficar de um outro colisor, seja ele passivo
passivo ou ativo. Se eu coloco uma margem aqui, por exemplo, de 2, na hora que fazer a simulação, ó, ele fica longe do chão. E eu posso controlar a margem em todos os objetos, correto? Bom, então a margem a utilidade dela é mais para quando você estiver fazendo uma cena distante, você não queira fazer um cálculo tão preciso, porque quanto menor o valor de margem, mais cálculos o Blender tem que fazer para gerar a simulação. Agora vamos falar sobre a massa do objeto. Ela nada mais do que o peso dele. Aí na tela você vai ver uma bola caindo com a massa 1, que é o valor padrão. Perceba, ela cai e não distancia os objetos. Ela vai de maneira bem suave. Agora você vai ver uma simulação com o valor 500. Perceba que ela cai e espalha os outros objetos, porque ela está com peso maior. Agora, perceba que na bolinha roxa eu coloquei uma massa de 900, enquanto a que está caindo está com valor de 500. Perceba que ela bate nas outras bolas e ela espalha. Porém, ela não distancia muito a bolinha colorida, porque ela é mais pesada do que a que está caindo, ou seja, ela se mantém no local. Legal, Daniel, mas eu não quero trabalhar com esses valores, eu quero trabalhar realmente com quilo. Eu vou só você vir aqui no painel de cena e mudar para metros. Na hora que você voltar aqui, ó, vai estar em quilo, mas é um valor só representativo, porque as simulações no Blender, apesar de ter bons resultados, elas não são perfeitas. É apenas um valor de referência mesmo. Agora, vamos supor que eu queira animar essa barra para empurrar os meus cubos. Então, é só animar ela e jogar para cima deles, né? Vamos tentar então. Eu já animei. Vou apertar Alt A. O que aconteceu? A minha barra não empurrou os cubos. Todos eles são objetos ativos. Ó, vejam as configurações. E a barra também, só que a barra é um objeto passivo. Só que tem um porém. Tá vendo esse botãozinho Animated aqui? Por padrão, vem desativado. Então, quando você ativa ele e faz a animação, aí sim vai empurrar os objetos. Então, toma cuidado com esse botão, porque só assim você vai conseguir interagir a animação com a simulação dentro do Blender. Agora, uma coisa muito importante, ó. Eu tenho a rampa aqui, ó. Ela é um objeto ativo, porém sem dynamics. O que significa? Significa que quando eu apertar Alt A, ela não irá se movimentar, enquanto as esferas vão. Mas uma coisa importante, ó. Perceba, as esferas, ó, são praticamente iguais na superfície, são bem redondinhas e perfeitas. Mas quando aperto Alt A, o que acontece? Ó? Elas batem na rampa, a verde continua, porém a rosa ela vai parando aos poucos. Por quê? No caso da esfera rosa, ó, ela tem essa quantidade de vértice e ela está com um subsurf. Por isso, ela está com a aparência bem redondinha. Mas, na verdade, ó, a aparência real dela é essa. Enquanto aqui minha esfera está com essa quantidade de vértices, ou seja, está redondinha realmente, não é modificador. Ou seja, a quantidade de polígonos influencia na simulação. Como a nossa esfera aqui do lado direito, que é a rosa, tem poucos vértices, ela vai parando, porque ela é um objeto mais reto, mais duro. Ah, Daniel, mas como eu faço para o Blender considerar o modificador para simular? Eu simplesmente vou no painel de simulação, vou aqui no Shape, vai ter o Source aqui embaixo, você muda de Deform para Final. Fazendo isso, ó, o Blender vai considerar a superfície dos modificadores também. Então, uma maneira bem interessante de você economizar processamento, simulando com, com o Subsurf desativado, e depois, na hora de renderizar, você ativa ele novamente para processar só na hora de gerar o vídeo. E para finalizar, vamos falar sobre câmera lenta. Bom, eu fiz uma configuração bem básica aqui, ó. São vários cubos empilhados, formando duas paredes. Todos os cubos são ativos, no modo dinâmico, com configuração padrão. E eu tenho aqui também esferas, que são passivas e são animadas, ou seja, eu fiz a animação para que elas atravessem as paredes. E o chão também é normal, ele é um passivo sem estar animado. Bom, vou apertar Alt A.
Apertando Alt A, ó, as esferas, quando atravessam os cubos, o que acontece? Eles caem. Ocorre a simulação. Legal, Daniel, nada demais. Mas aqui no painel de cena, você vai encontrar ó, a área aqui, ó, Rigid Body World, simulação de corpo rígido, mundo de simulação do corpo rígido. Aqui você configura algumas coisas e o mais importante aqui para essa aula é o Speed. Se eu colocar, por exemplo, Speed em 2 e apertar Alt a simulação vai ocorrer 3 vezes mais rápido. Se eu colocar 0,5, ela vai ocorrer na metade da velocidade, ou seja, mais lento. Se eu colocar 0,050, ela vai ocorrer em ultra câmera lenta. Dá para fazer um efeito bem interessante, né? Então, imagine você fazendo uma bala atravessando um copo de vidro. Dá para fazer isso. Dá para fazer muita coisa aqui dentro do Blender. Mas uma coisa importante, a câmera lenta funciona apenas em simulação. Se você quiser deixar a animação em câmera lenta, você precisa mexer nos keyframes, ou seja, fazer manualmente. Como faz isso? Não é assunto para essa aula, porque eu não abordo sobre animação aqui. Mas aguardem tutoriais futuros. Bom, pessoal, até a próxima aula!